TemaCast. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste episódio Igor Alcântara. Olá, ouvintes, e espero que vocês gostem desse episódio que a gente preparou com o maior carinho para vocês. Exatamente, esse aqui, olha, é o episódio número 41 e hoje nós vamos falar sobre uma prática humana que existe desde sempre. Aliás, de humano não é nada nessa prática a não ser aqueles que a ela são submetidos. Como vocês já devem saber, iremos falar sobre a escravidão, seus tipos, os motivos que levam pessoas a se conformarem com ela e as suas consequências. O episódio vai começar agora, mas não deixe de ouvir a leitura de e-mails e comentários logo na sequência. Do que, na nossa opinião, o episódio mais vergonhoso da história da humanidade. E até por uma questão de lugar de fala, nós procuramos algumas pessoas representantes do movimento afrodescendente, movimento negro, para participar com a gente, dar o ponto de vista deles. A gente tinha 2 convidados confirmados, que coisa de 2, 3 horas atrás, quer dizer, um desmarcou de manhã e outra coisa de 2 horas atrás acabou desmarcando e infelizmente a gente não conseguia adiar o episódio, não ia atrasar, né, porque tem que se editar e tal. Então só deixar claro isso daqui, a gente não vai citar nome obviamente, porque a gente não quer constranger as pessoas e tal, enfim, ou foi um imprevisto, não foi culpa das pessoas, mas só deixar esse disclaimer aqui. Mas, já que a gente está falando de escravidão, Francisco, vamos definir melhor o que é isso? Vamos sim, Igor. Bom, a escravidão, como definição, é um regime jurídico ou econômico onde o princípio de propriedade privada é aplicado também a seres humanos, permitindo que pessoas sejam classificadas como propriedade. Sendo assim, elas podem ser compradas e vendidas e não podem, por sua vontade, se desvencilhar desta relação de exploração. Além disso, o escravo, a princípio, não recebe nenhum tipo de remuneração pelo trabalho que executa e suas atividades, bem como seu tempo, são controlados por quem detém sua posse. Essa é a definição clássica de escravidão e, por estes termos, ela é considerada ilegal em todos os países. O último a abolir em definitivo a escravidão foi a Mauritânia, em, pasmem, 2007. Apenas poucos anos atrás, né? 2007, nós estamos em 2016, portanto, 9 anos que o último país realmente acabou tecnicamente, pelo menos teoricamente, com a escravidão. No entanto, isso não significa que a escravidão tenha deixado de existir. Há nos tempos atuais também a definição de, abre aspas, condição análoga à escravidão, fecha aspas, que é onde uma pessoa trabalha para outra sem na prática ter a opção de sair daquele emprego ou mesmo se mudar para um outro lugar. Dentre as formas que vamos ver que mantém uma pessoa ainda hoje em dia nessas condições estão desde questões financeiras até mesmo o uso da força por parte de seus captores. Mas falando em etimologia, a palavra escravo em português ou slave em inglês vem do latim sclavus, que significa pessoa que é propriedade de outra, e vem também de eslavos, que em português é eslavo. Mas espera um pouquinho. Esse eslavo que a gente está se referindo também se refere à etnia eslava? Sim, porque nas guerras antigas muitas pessoas desta etnia também foram capturadas e escravizadas. Pois é, e como a gente disse anteriormente, né, existem vários tipos de escravidão, né? Na verdade, vários tipos de situações que acabam por promover a escravidão. E a gente vai falar aqui de algumas delas. A primeira é a escravidão por propriedade, que é um tipo de escravidão onde o ser humano é um bem possuído e despojado de qualquer direito. Ou seja, ele é uma propriedade privada, né? A sua condição real, né, porém, ela varia bastante, segundo a proximidade que ele tem com o, digamos assim, entre aspas, o seu dono, né? Tem, por exemplo, os escravos agrícolas, né, ou de minas, que eram no passado, né, muito maltratados, né, hoje em dia
esse tipo de escravidão ainda comum, mas não tanto como antigamente. Existiam também os escravos domésticos, né, que viviam com a família do proprietário e que eram mais favorecidos e com muita frequência eram libertos depois de um certo tempo. E havia as escravas domésticas, né, que se enquadram nessa categoria e última, que muitas vezes elas tinham que inclusive servir sexualmente ao seu dono, né? E aí toda criança, inclusive nascida de mulher escrava, né, independente da condição, também se tornava escravo. E existe aí também o trabalho forçado, né, que ele pode assumir diferentes formas. Assim, resumidamente, ele é a coerção de uma pessoa para realizar determinados tipos de trabalho e a imposição de uma penalidade caso esse trabalho não seja feito. Como o nome diz, ele é forçado a fazer aquilo. O trabalho forçado pode estar relacionado com o tráfico de pessoas que, infelizmente, ainda, pasme você, cresce no mundo. E ele pode surgir de práticas abusivas de recrutamento que levam à escravidão, pode ser por dívida, por exemplo, pode envolver a imposição de obrigações militares e civis, pode estar ligado a práticas tradicionais, aí tem a ver com questões culturais e religiosas, pode envolver a punição por opiniões políticas, através do trabalho forçado, né? Tinha os gulags lá na Sibéria, né? Em alguns casos, pode adquirir características da escravidão e tráfico de escravos de tempos passados. For lightning leaving now, baby, and he'll soon be on his way. Pois é, você citou a escravidão por dívida, né? Pois é, essa escravidão por dívida também tem outros nomes, como peonagem ou escravidão por dívida, que é uma forma de se pagar algum tipo de empréstimo através do trabalho direto, ao invés de se usar o dinheiro ou bens. A servidão por dívida ocorre no Brasil desde a época colonial, quando, através do sistema de parceria, imigrantes europeus tinham suas viagens ao Brasil pagas por senhores de terra, e aí quando esses caras chegavam aqui, eles pagavam essas dívidas através do trabalho. A prática, porém, ainda acontece em tempos atuais. Em 2003, como parte do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, foi criada a CONATRAI, que é a sigla para a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, cujo principal papel vem sendo o de fiscalizar e denunciar as propriedades em que esse tipo de prática se verifica, principalmente na região norte do país. Desde 2004, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga o chamado Cadastro de Empregadores, mais conhecido como Lista Suja. Atualizada semestralmente, a lista contém o nome de proprietário de terras e empresas que se valem dessa forma de exploração. Devido às decisões judiciais, é claro, no entanto, alguns dos nomes vêm sendo retirados da lista. Um exemplo de escravidão por dívida. A gente vai dar um exemplozinho aqui, ó. Imagina só, um pequeno agricultor do interior é recrutado para trabalhar numa plantação distante de sua área de origem durante a época da colheita. O recrutador oferece a esse agricultor um adiantamento em dinheiro, sendo que o agricultor concorda em pagar sua dívida trabalhando na tal plantação. Já estando lá trabalhando na plantação, o pequeno agricultor tem que comprar comida e outros bens no armazém da fazenda, todos com preços lá em cima, inflacionados. Ele ou ela, porque isso não se aplica só a homens, acaba se endividando cada vez mais e um círculo vicioso de escravidão por dívida começa. Nenhum sindicato participa desse processo para dar assistência a esses trabalhadores. Eles estão isolados e não têm a quem recorrer. Aí na colheita do próximo ano, esse trabalhador talvez traga sua família, e desse modo ele aumenta a rede do trabalho forçado e priva seus filhos do direito de ir à escola, por exemplo. Um tipo parecido de escravidão por dívida existe em sociedades rurais tradicionais dominadas por grandes proprietários de terra. Em outros casos, envolve o comércio de crianças. Esses tipos de trabalho forçado se alimentam da pobreza e do desconhecimento que perpetuam a prática. É muito triste. Pois é, e tem um outro tipo também que é o casamento forçado, que também é chamado de casamento cerviz, em que o homem traz para o país dele uma imigrante, teoricamente para ser sua esposa, mas que na verdade ele usa ela para realizar ali, serviços domésticos, escrava mesmo. Já no casamento forçado ou arranjado, que existe
enfim, a gente falou do casamento servil e tem também o casamento forçado, né, ou arranjado, pelo menos uma ou ambas as partes, né, que estão presentes ali no casamento não concordou, né, de livre, espontânea vontade com aquele casamento. Isso aí já é um problema por si só, mas ele pode ser ainda pior se a mulher, e aqui eu tô falando a mulher, né, que já isso afeta quase que exclusivamente mulheres e meninas, né, então se a mulher passa a viver em condições de escravidão, isso é ainda mais grave. Por exemplo, aqui para ficar mais claro, ela pode ter o seu direito de ir e vir cerceado. O poder, então, no caso aqui, fica normalmente nas mãos da matriarca, né, a sogra ali, a mãe do marido, ou até em alguns casos do próprio marido. E além de serem obrigados a realizar intermináveis tarefas domésticas, né, enfim, praticamente 24 horas por dia ao bel prazer daquelas pessoas que comandam a casa, essas mulheres também são obrigadas a fazer sexo, né, ou até mesmo a trabalhar nos negócios da família, e tudo isso, obviamente, sem receber nenhum pagamento. Existem casos também que o casamento forçado pode ser uma forma de fazer a mulher entrar num determinado país, né? Em outros, a mulher é trazida para dentro do país primeiro, né, ou transportada para fora do país de origem, e depois ela é vendida como esposa, prática que ainda é muito comum. Inclusive, até aqui nos Estados Unidos, que a gente acha que nada disso acontece, eu soube de casos de pessoas praticamente próximas assim de mim, onde isso aconteceu, viu, Francisco? É mesmo, cara. Cara, sim. Inclusive de brasileiras, mulheres que vieram pra cá ilegalmente, acabaram se casando com americanos para conseguir a cidadania, e naquele período ali de 2 anos, você tem que ficar casado até você conseguir dar, no mínimo 2 anos, né, até você conseguir dar entrada na papelada, elas viviam em condições de escravidão, né, fazendo todas as vontades ali do marido, incluindo obrigações ali sexuais contra a vontade, eram estupradas, né, pelo marido, numa condição terrível, e num país, digamos assim, de primeiro mundo, onde você acha que esse tipo de coisa não acontece, e essas mulheres não tinham nem como denunciar, porque ela quer muito ficar ali, se ela denunciar, ela tá ilegal, né, ela pode ser deportada e tudo mais. Então, isso, infelizmente, é uma prática muito comum. Pois é, cara, mas a gente tá falando dessas situações todas, né, mas aí vem na minha cabeça a seguinte pergunta, né, o que leva um grupo a escravizar o outro, ou então o que leva pessoas a se submeterem, né, a esse papel, né, de escravos na mão de outras pessoas? Bom, existe um cidadão brasileiro chamado João Oliveira, eu vou dar aqui mais ou menos o perfil dele. Ele é psicólogo, professor universitário com mestrado em cognição e linguagem pela Universidade Estadual de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e que também tem formação em publicidade e é diretor de cursos do ISEC, que é o Instituto de Psicologia Ser e Crescer, com sede no Rio de Janeiro. E olha só, ele também é escritor. Ele tem um livro publicado chamado Saiba Quem Está à Sua Frente. Foi publicado pela editora WAK. Esse cara, ele, assim, de uma maneira bem irônica, ele dá, assim, uma receita de como você escravizar pessoas. Na verdade, acho que o que ele quer dizer aqui é como acontece, né, esse processo, o qual eu demonstrei ter, assim, uma certa apreensão, né? Então ele cita 3 casos. O primeiro caso seria através do medo. Uma maneira de escravizar uma pessoa e fazer com que ela obedeça a todas as suas ordens sem nem ao menos pensar em consequências é pelo medo. Ameace a vida dela ou de algum parente, ou então, sendo mais ameno, corte a forma de sustentação da vida dela e seja o único capaz de prover alimentos. O medo de ficar sem sustento e não ter como manter a família fará dessa pessoa um excelente trabalhador capaz de qualquer coisa para manter a sua estrutura mínima de dignidade de vida. Aí ele faz uma observação assim, ó. Isso já foi feito muitas vezes e sempre acaba mal para o opressor. Assim que o oprimido vê uma chance qualquer de se livrar, pode ser inclusive matando, né, o seu algoz, ele o fará sem pensar 2 vezes. Basta que ele descubra um mecanismo de sustentação e tenha uma oportunidade de escapar. Muitos dos grandes nomes que dessa forma agiram foram assassinados pelos próprios guardas de segurança ou pessoas íntimas. O segundo método que ele cita aqui é através do dinheiro, que é provavelmente a mais usada. Pode-se escravizar alguém pelo dinheiro, ou você pensou que o termo escravizar estava restrito a trabalho sem remuneração? Claro que não. Escravizar tem um sentido mais amplo, uma forma de aprisionar a pessoa aos seus comandos, e isso pode se dar comprando a fidelidade das pessoas. Quanto mais dinheiro for colocado, maior será a fidelidade, pois muitas pessoas têm preços pré-estabelecidos na cabeça e podem, de fato, fazer qualquer coisa
por algum valor que lhe interesse. A observação com relação a esse método que ele está citando é a seguinte: este modo de acorrentar as pessoas não é o mais seguro de todos, pois contém em si a própria fraqueza exposta. Raciocine um pouco. Um ser que tem no dinheiro a única motivação é só colocar mais alguns reais na negociação e ele mudará de padrão. Veja que, agindo apenas com a relação material, não será criado um envolvimento mais profundo de fidelidade. Assim sendo, não pode haver garantias de continuidade a longo prazo, afinal, até mesmo os maiores recursos um dia acabam. E o terceiro método dele, ele chama de método infalível e define assim, existe uma forma, provavelmente a única, de aprisionar alguém sem gastar um tostão, sem intimidações e com uma fidelidade longeva. Trata-se de uma forma tão ardilosa e severa de escravização que vem sendo utilizada todos os dias com grande sucesso pelos maiores líderes de nossa humilde nação. Claro que não é uma invenção nossa, isso não é o jeitinho brasileiro, né? Esse método tem milênios, no entanto, aqui encontrou uma forma viral de propagação. Como é que funciona isso? É fácil, através da esperança. A observação que ele faz a respeito desse método diz o seguinte: tenha sempre uma nova promessa para oferecer. Quando falar sobre o que pretende fazer pela pessoa, mantenha o olhar para o alto e distante, uma coisa assim meio profética, né? Dando a entender que o prêmio não está aqui, não é uma coisa para agora, o prêmio está lá no futuro, né? Fale em tom de promessa. E quando perceber que eles estão, por algum motivo, desanimando e ficando sem expectativas de um resultado real pelos serviços prestados, apele para a fé. Decore alguns versículos da Bíblia, né? Novamente, olhe para o alto e bem distante, né? E declame com emoção profunda. Pergunte então aos seus escravos se eles não têm fé. Isso sempre funciona. De quando em vez, seja benevolente com um dos serviçais e dê-lhe alguma vantagem. Isso servirá para propagar que, abre aspas, quem espera sempre alcança. Fecha aspas. E aqui eu vou falar uma coisa, isso daqui não é uma receita que o TemaCast está passando para ninguém escravizar ninguém, tá? Eu estou só citando o que uma pessoa que supostamente entende do assunto está dizendo como que é que as pessoas que gostam de colocar outras pessoas nesse regime de escravidão atuam. Então, gente, abre o olho, tá? Abre o olho. Não é porque o cara olha longe e fala frases de versículos que essa pessoa está sendo realmente decente contigo. She's so good to me. I love my baby. Francisco, você comentou aí que essa prática ela tem, enfim, já existe há alguns milênios, né? Na verdade, na concepção de historiadores, a escravidão ela tem cerca de 10 mil anos, né? Ela começou ali como resultado de conflitos entre tribos rivais ali por volta de 8 mil anos antes de Cristo. Então a gente está falando ali de 4 mil anos antes até mesmo da invenção da escrita, né? Então no período ali da pré-história, na região que é o berço da civilização, como a gente conhece, né? Que é aquela região do Crescente Fértil no Oriente, né, onde hoje ali são Israel, Jordânia, Líbano, né, também um pedaço ali da Síria, Iraque, enfim. E essa prática, ela começou naquela região como uma consequência desses conflitos, como eu falei, né, a tribo que era derrotada, ela acabava, aqueles que não morriam, acabavam sendo escravizados pela tribo vencedora, e essa prática acabou depois se espalhando ali, por exemplo, entre os sumérios, entre os egípcios, etc. Nessa época inicial, os homens viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, né, eles eram coletores, caçadores, como a gente chama. E a terra pertenciam a todos, né? Enfim, eles cultivavam os alimentos necessários e, enfim, consumiam aquilo dali. Não havia o excedente, digamos assim. Só que a população lá foi aumentando e, por causa disso, as relações sociais vão ficando mais complexas e, por consequência, mais tensas também. E aí, até por uma questão do sedentarismo que começou a se implantar. E quando eu falo sedentarismo, não é que eles ficavam na frente da televisão com controle remoto lá,
é a questão de que eles começaram a se estabelecer em locais fixos, ou pelo menos por um período mais longo de tempo. E aí você tem inverno, enfim, tem aqueles períodos de estiagem, e você precisa produzir excedente para guardar para esses tempos de escassez, né? E aí eles começaram, enfim, isso, a gente está falando aí do início da pecuária, da agricultura, então, enfim, o início mesmo da civilização, quando eles começaram a domesticar animais, etc. Enfim, vai começando isso daí, há essa necessidade de você ter esse excedente, e aí, enfim, uma outra tribo que estava passando por ali, que ainda não tinha desenvolvido essa habilidade, ela via, opa, aquela galera ali tem alimento, vamos chegar lá e vamos roubar. Então havia o conflito, haviam guerras, e as tribos que perdiam acabavam sendo escravizadas e obrigados a trabalhar para produzir o alimento do seu inimigo, né? Então é um conceito, digamos assim, clássico, né, da escravidão. Isso daí acabou se espalhando e chegando a várias regiões, né? A primeira guerra registrada na história, claro, isso que a gente tem registro, e obviamente quando eu falo que a gente tem registro, a gente tem que considerar a invenção da escrita. Antes disso é muito difícil a gente ter esse registro, né? Enfim, haviam pinturas rupestres e tal, mas o registro da história a gente conta mesmo a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Então a primeira guerra registrada na história que a gente tem conhecimento aconteceu por volta de 2.700 antes de Cristo, entre tribos que habitavam a região dos atuais países Irã e Iraque. E a tribo vencedora acabou escravizando então os habitantes da tribo perdedora. E aí, um tempo depois, né, em 2525 também antes de Cristo, na cidade-estado de Lagash, localizada na Suméria, no sudeste do Iraque, a gente tem também outros relatos desse mesmo tipo de fato acontecendo. Então esse é o registro mais antigo que a gente tem especificamente de uma guerra acontecendo, mas a gente tem registros de que esse tipo de prática já acontecia, como eu falei no início, há 8.000 anos antes de Cristo. Nessa época, os centros urbanos estavam ali em constante rivalidade pelo domínio econômico, territorial e político. Enfim, acontecia uma guerra, depois que a guerra terminava, os habitantes que perdiam, então, como eu comentei, eles eram obrigados a trabalhar como escravos, algumas vezes como servos, mas a maioria das vezes como escravos, para aquela cidade-estado vencedora. E aí, com o surgimento das nações, dos primeiros estados, né, antigos, dos primeiros impérios da história que a gente conhece, havia um conflito numa escala maior. Aí eram governos de países, né, de impérios, que acabavam escravizando outros países, outros territórios, né? E aí você tinha até a figura não do Estado apenas como dono desses escravos, mas também como pessoas, né, físicas, digamos assim, que podiam ter os seus escravos e aí comercializar os escravos. A gente começa a ter o início da prática da comercialização dos escravos, que ele podia comprar, vender, presentear, trocar por uma dívida, né? Sem que o escravo pudesse opinar, ele não tinha nenhum direito, ele não tinha como contestar, ele só tinha que aceitar tudo aquilo dali. Sitting here 1,000 miles from nowhere. Mas olha só, Igor, tem um outro período da história que a gente chama de antiguidade, né, que compreende desde o ano 4.000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. A escravidão, nessa época, nesse período, é um tipo de relação de trabalho que existia, como a gente já falou, como você já citou, há muito tempo na história da humanidade. Mas na antiguidade, o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis escritas na civilização babilônica, apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores. Não se restringindo aos babilônicos, a escravidão também foi utilizada entre os egípcios, assírios, hebreus, gregos e romanos. Dessa forma, podemos perceber que se trata de um fenômeno histórico extenso e diverso. Em Atenas, boa parte dos escravos era proveniente de regiões da Ásia Menor e Trácia. Em geral, eram obtidos por meio da realização, como você já disse, de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto comercial. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, os escravos tinham diferentes posições dentro da sociedade ateniense. Alguns escravos eram utilizados para formar as forças policiais da cidade de Atenas. Outros eram usualmente empregados em atividades artesanais e, por conta de suas habilidades técnicas, tinham
uma posição social de destaque. Em certos casos, um escravo poderia ter uma fonte de renda própria e um dia, quem sabe, poder vir a comprar a sua própria liberdade. Mas em geral, os escravos que trabalhavam nos campos e nas minas tinham condições de vida piores se comparadas às dos escravos urbanos e domésticos. A escravidão ateniense não era marcada por nenhuma espécie de distinção com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. O uso de escravos tinha até mesmo uma grande importância social ao conceder mais tempo para que os homens livres, aqueles que não eram escravos, portanto, tivessem tempo para participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar, produzir obras de arte, coçar a nuca, enfim, né? Conforme algumas pesquisas, a classe de escravos em Atenas chegou a compor cerca de 1/3 da população do período clássico. No caso da cidade-estado de Esparta, a escravidão tinha uma organização distinta. Os escravos ali, chamados de ilotas, eram conseguidos por meio das vitórias militares empreendidas pelas tropas espartanas. Não dando grande importância às práticas comerciais por causa de sua cultura xenófoba, a escravidão não articulava um comércio de seres humanos no interior dessa sociedade. Os escravos eram de propriedade do Estado, com E maiúsculo, e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve sua mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, que era um grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Assim como em Atenas, os escravos romanos também poderiam exercer diferentes funções ou adquirir a sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo é que ele era impedido de exercer qualquer cargo público. No primeiro século, as relações entre o escravo e o seu senhor começaram a sofrer algumas alterações impostas pelo governo romano. Uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar uma boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido. No século I, os senhores foram proibidos de castigar seus escravos até a morte e, caso o fizessem, poderiam ser julgados por assassinato. Além disso, um senhor poderia doar parte de suas terras a um escravo ou libertá-lo sem nenhuma prévia indenização. Essas medidas em favor dos escravos podem ser vistas como uma consequência imediata a uma rebelião de escravos liderada por Espartaco, que aconteceu em Roma no ano de 70 d.C. Nos séculos posteriores, as invasões bárbaras e a redução dos postos militares fizeram com que o escravismo perdesse sua força dentro da sociedade romana. Com a ascensão da sociedade feudal, a escravidão perdeu sua predominância, dando lugar para as relações servis. Você falou aí do Império Romano, da decadência, né, do Império Romano, especialmente do Império Romano do Ocidente, né, que deu a origem ao período feudal que a gente conhece como Idade Média, né, que vai ali de 476 a 1453, ali mais ou menos, né? E a escravidão continuou mesmo neste período, né? Com o sistema feudal sendo consolidado ali no período que a gente conhece como a Alta Idade Média, e também com a participação política da nova classe social que estava surgindo nesse momento, que valia aos grandes proprietários de terra, criou-se a dependência financeira de uma classe ali mais baixa que estaria subordinada a esses proprietários, que não eram exatamente escravos, eram chamados de servos. Então a gente está falando aqui dessa relação de trabalho do senhor feudal com os seus servos. Passaram a se chamar servos, que eram outro tipo de escravidão, né? Era uma escravidão, digamos, disfarçada. Não havia o título, na teoria aquele servo era livre, mas na prática, né, havia as obrigações que ele tinha para o seu senhor feudal, e a gente sabia que ele não era tão livre quanto se dizia. Os servos aqui, para a gente definir um pouquinho melhor, eles eram trabalhadores dessas grandes terras, desses grandes feudos, né? E esses feudos eram comandados por esses senhores, e eles viviam ali nas redondezas daquela propriedade, né? E eles estavam vinculados àquela terra pelo trabalho. Eles não tinham direito a salário, nem nenhum benefício, né? Ele tinha aquela terra e aí ele poderia produzir
num pedacinho daquela terra o bastante para o seu sustento, né? Eles pagavam com o seu trabalho a moradia, enfim, e recebiam, dependendo ali do senhor, né, o feudal a quem ele estava submetido, suprimentos necessários ali para eles alimentar e sobreviver, mas tinha uma quantidade, ele não tinha nenhum benefício praticamente, tinha uma quantidade imensa de obrigações. Só que há uma pequena distinção ali em relação aos escravos, né, que o servo, ele não podia ser vendido pelo senhor feudal para outra pessoa, né? Eles eram responsáveis pela mão de obra daquela propriedade, né, e ele cuidava, no caso falando dos servos aqui, eles cuidavam da parte da agricultura, enfim, de toda a atividade que acontecia naquela terra que foi designada para ele, aquele pedacinho de chão ali. Algumas mulheres chegavam a cuidar do serviço doméstico do proprietário, né, do caso do senhor feudal, e também trabalhavam naquela pequena propriedade rural, ali, naquela pequena plantação da família dela. Eu imagino uma plantação em volta da casa do senhor feudal, né? Então devia ter uma hortinha e tal, e esses escravos domésticos cuidavam dessa hortinha, dessa plantação. Imagino isso. Isso, existia uma parte ali que era realmente propriedade do... Quer dizer, tudo era propriedade do senhor feudal, mas existia uma determinada plantação que era tudo, a maior parte, né, toda colhida para o senhor feudal, e cada família tinha direito a um pedacinho de terra que ele podia plantar ali para o seu sustento, né? E aí a Idade Média vai evoluindo e esses feudos, né, esses grandes latifúndios vão se fortalecendo tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, e esse acontece também muito através da distribuição de terras pelos próprios reis, né, que nessa época tinha um papel, digamos, quase que figurativo durante boa parte da Idade Média. E aí, lá por volta do século X, a escravidão, né, se tornou, então, o status quo, né, se tornou bem frequente em toda a Europa, graças ao desenvolvimento agrário dessa região, né. A gente sabe que o período na Europa, né, o período da Idade Média, ele é extremamente agrário, extremamente rural. Então, aí, durante séculos, né, os servos eles foram formando o alicerce principal dessa ascensão fundiária desse período, né? E aí a gente começa a perceber os indícios do desaparecimento dessa relação servil apenas no século XVII, lá na Inglaterra, quando aconteceu a Revolução Industrial. Então você imagina que foi muito tempo depois, a gente não está nem falando mais de Idade Média, mas as práticas em muitos locais ainda existiam. Então isso ali só no século XVII na Inglaterra, com a Revolução Industrial, e no século XVIII, né, com a Revolução Francesa, que isso realmente foi posto fim, sendo que a Rússia foi o último país da Europa a decretar o fim desse regime de servidão, apenas em 1861, pasme você. Escuta, Igor, só para levantar uma questão aqui, a Rússia fica na Europa ou fica na Eurásia? Olha, a Rússia, ela é um território, a gente considera da Eurásia, né? Esse bloco continental da Eurásia, né? Mas, enfim, a boa parte do território russo ele fica na Ásia, mas ela tem uma influência nos dois continentes, né? Ok. Bom, aí houve, né, a Revolução Burguesa, né, que, enfim, que depois, mais para frente, vai do mercantilismo evoluindo até o capitalismo. Isso a gente está falando ali na Baixa Idade Média, e essa Revolução Burguesa acabou fazendo com que esse regime de servidão ele fosse diminuindo nas propriedades agrícolas, já que esses antigos servos tinham um interesse agora em sair da região rural e ir para os novos burgos, né, as cidades que estavam renascendo, para trabalhar nos teares, trabalhar com artesanato e depois nas indústrias, né, quando a gente vai falar já de Revolução Industrial. Olha a Belle Époque aí, Pinta. Exatamente, escute aí o episódio anterior. Mas alguns países, né, ainda mantêm, mesmo depois desse período, servos nas suas propriedades, digamos assim, entre aspas ou não, feudais, né? No Brasil, atualmente, a Constituição Federal proíbe esse regime de servidão nas propriedades rurais, nos latifúndios. Apesar de, como a gente vai ver mais à frente, ainda existem alguns proprietários que persistem em manter trabalhadores sem salários e sem benefícios em suas terras. E só para finalizar essa parte, quando a gente fala então em regime de servidão, é isso, né? O trabalhador, ele não tem direito a salário, ele trabalha para o seu sustento, né? Ele trabalha em troca de comida, de moradia, etc. Exato, e na forma moderna, aquilo que a gente falou lá um pouco antes, né, Igor, que o cara é convocado para participar de uma colheita e depois ele é cooptado, né? Ele cai numa armadilha onde ele não tem como se desvencilhar da situação em que ele entrou, porque o que ele ganha é sempre muito menor do que aquilo que ele gasta, né, dentro da própria fazenda. Exatamente, eles deixam ele numa condição de dívida eterna e que ele não consegue sair daquilo dali. Então tá, Igor, a gente vai falar no próximo bloco a respeito da igreja e a escravidão.
dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lantiremo. E como a igreja se posicionou sobre a questão da escravidão nas colônias? Bem, vale aqui lembrar que Portugal e Espanha, países católicos, trouxeram junto com os navios e desbravadores os sacerdotes, os quais tinham a missão de expandir a fé para essas novas terras. Encontraram sociedades nativas com costumes totalmente diversos. Na colonização espanhola viu-se uma verdadeira guerra de imagens e a condenação das práticas religiosas dos nativos sendo colocado como idolatria ou demoníacas. O objetivo era associar a crença nativa como algo negativo para então facilitar a imposição da religião da metrópole. Considerando esse aspecto, essa colonização foi muito mais cruel e dura do que a portuguesa. A sociedade europeia nesse período teve alguns problemas na forma de lidar com o elemento nativo americano. Num primeiro momento, muitos achavam que eles não teriam alma, cara. Olha isso. Que absurdo, hein? Os nativos não tinham alma. Mas vamos lá, vamos adiante. Depois, claro, eles eram muito benevolentes, eles entenderam que eles eram só pessoas puras e que necessitavam receber o evangelho. Outros ainda pensavam que deveriam ser tratados como os mouros. Os mouros, para quem não sabe, são os muçulmanos do norte da África. E a igreja de Roma também precisava lidar com essa situação. Muitos debates foram vistos, livros foram escritos sobre o nativo, ou então o índio, né? Desde o século XVI, o cristianismo foi a principal religião do Brasil, predominando a Igreja Católica Apostólica Romana. O catolicismo no Brasil foi trazido por missionários que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses nas terras do Brasil. A Igreja e o Estado possuíam funções e posições muito próximas, como uma forte aliança do tipo trono e altar, cruz e espada. A igreja sempre esteve ligada à coroa portuguesa desde a Idade Média, que é aquele período entre 476 e 1453. E vemos essa participação também na colonização da América Portuguesa. Os reis exerciam o padroado, ou seja, com uma autorização papal, eles nomeavam as autoridades religiosas e os religiosos passavam a ser tipo funcionários do Estado. E olha só, não podemos esquecer que nesse momento está ocorrendo paralelamente a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. E a Igreja de Roma estava com os olhos voltados para evitar que ela se alastrasse por toda a Europa. Aliás, essa coisa que eu acabei de falar nos remete ao episódio que a gente fez sobre invasões holandesas, né? Então, para quem não escutou, escuta lá. Bom, assim, nós vemos que essa concessão papal visando um auxílio para a evangelização do Novo Mundo. Com isso, os estados controlavam a atividade eclesiástica da colônia por meio de padroado e assim arcavam com o sustento da igreja colonial. Além disso, o estado nomeava os bispos e párocos e concedia licenças para a construção de novas igrejas, ajudando financeiramente todo este processo. A atuação da Companhia de Jesus na América, que era o nome da instituição para a qual trabalhavam os jesuítas, se dera na catequese dos indígenas, utilizando o teatro, a difusão das imagens, visando a conversão e o controle social. Eles eram contra a escravidão indígena, visavam salvar suas almas, modificar seus hábitos e costumes que não condiziam com o cristianismo. Os nativos nunca tiveram o contato anterior com o cristianismo, mas, como já foi dito, ainda existia um debate muito intenso que era o de que se o nativo teria ou não uma alma. Em 1549, 6 jesuítas da Companhia de Jesus acompanharam o governador-geral Tomé de Souza. Eles eram chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega. Em 1580, os carmelitas descalços chegaram no Brasil e em 1581 tiveram início as missões dos beneditinos. Durante o século XVI e XVII, o governo português, representado pelos governadores gerais, buscou o equilíbrio entre o governo central e a Igreja Católica, com o intuito de diminuir e administrar os conflitos existentes entre os missionários, os colonos
colonos e os índios. Mas e por que a igreja, que foi contra a escravidão de índios, apoiou a escravidão de africanos? Por que será? Conta aí pra gente. Bom, vale lembrar que o contato dos africanos, em especial os mouros, com o cristianismo não começa nesse período. Ele não foi um contato pacífico. Houve várias guerras além, claro, da questão religiosa. A religião nativa era contrária aos princípios cristãos. A grande maioria não aceitou o evangelho, além da religião islâmica já estar bem propagada e por também não aceitar tais princípios dos chamados cristãos. Por isso a igreja passou a ver esses que se recusavam à fé como descendentes de Cã. E aqui, gente, não vamos confundir Cã com Caim, tá? Cã é um personagem bíblico, filho de Noé, e não de Adão e Eva, como foi Caim, tá? Esse Cã foi amaldiçoado pelo próprio pai. Tal fato é narrado no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, que diz assim, ó: maldito seja Canaã, disse ele, e ele seja o último dos escravos de seus irmãos. Essa citação, para quem quiser, está na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 25. Os mouros foram assim combatidos ao longo de toda a Idade Média. Eram chamados também de infiéis. Os africanos assumem essa conformação e são vistos como escravos, assim como o Cã. Contudo, o trabalho forçado garantiria a libertação deles do pecado do paganismo, para serem merecedores da graça eterna, da salvação na outra vida. Com a chegada à América, os nativos também passariam por este crivo dos europeus. Por acreditarem que não tinham alma, podiam ser tratados como qualquer coisa, como um objeto. Logo, eram inferiores e poderiam ser escravizados e explorados. Outros foram tratados da mesma forma que os africanos, pois algumas tribos eram canibais ou realizavam sacrifícios humanos, por exemplo. Surgiu assim a chamada Guerra Justa. Os nativos que ficavam nas missões, que eram vilas administradas pelos jesuítas, eram evangelizados e não podiam ser escravizados. Porém, esse fato não era algo perfeitamente concluso, pois gerava muitos debates por religiosos e autoridades daquela época. Então, no final, você tem essas duas coisas, a questão dos mouros e a submissão à coroa portuguesa como as principais explicações do apoio, ou segundo alguns, das vistas grossas por parte da igreja em relação à escravidão. Só que vale também destacar que João Paulo II, em março do ano de 2000, lançou um documento de 90 páginas agrupando as incorreções em blocos que abrange praticamente toda a história da igreja, pecado contra os direitos dos povos e o respeito à diversidade cultural e religiosa, ou seja, a evangelização forçada colocada a serviço da colonização de povos dominados, além de citar a Inquisição, as cruzadas, ataques aos judeus, indígenas, árabes, dentre outros. Em 2004, novamente pedia perdão pelos erros cometidos a serviço da verdade por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor, se referindo exatamente à Inquisição, né? E ele pediu perdão pelos pecados cometidos pela Igreja Católica durante os últimos 2000 anos, incluindo o tratamento dispensado a pessoas de outras religiões. O pontífice citou o uso da violência, abre aspas, a serviço da fé, fecha aspas, e a hostilidade contra os praticantes de outras religiões. Pois é, interessante essa relação da igreja meio dúbia, né, com a escravidão. E olha, continuando na nossa linha temporal, a escravidão ela também foi muito presente. Talvez o período mais famoso da escravidão que a gente conhece é o período da Idade Moderna, que vai aí de 1453, ali no fim da Idade Média, até 1789, quando a gente tem a queda da Bastilha ali na Revolução Francesa. E nesse período da Idade Moderna, o comércio de escravos, ele já estava... Quando a gente fala comércio, né, é isso mesmo, né? Enfim, as pessoas eram compradas e vendidas como se fossem mercadorias.
novas rotas são criadas a partir do momento em que os europeus começam a colonizar outros continentes. Aí a gente já está falando do século XVI, né? Por exemplo, no caso das Américas, né? E aí os povos locais, no caso a gente está falando da população indígena, né? População nativa da América, segundo a visão europeia, né? Eles não se prestavam a suprir essas necessidades de mão de obra dos colonos que estavam chegando, os colonos europeus. Então, houve a necessidade, segundo os europeus, de importar mão de obra, e neste caso, principalmente da África, pelos motivos ali, principalmente que o Francisco citou anteriormente. Nessa altura aqui, muitos reinos africanos e árabes islâmicos, e a gente fala de árabe islâmico, que nessa época nem todos os reinos árabes eram islâmicos, que fique claro, decorrentes, né, das guerras santas empreendidas pelos muçulmanos, né, na expansão inicial ali da religião islâmica, eles acabavam se apossando dos bens dos chamados, aqui entre aspas, infiéis, que eram submetidos às vontades dos conquistadores e tinham a sua liberdade, muitos deles, suprimida, né? Principalmente aqueles que não se convertiam. E aí eles acabavam sendo vendidos ou trocados por mercadorias, como se fossem realmente produtos, né? E assim, essas tribos africanas e essas novas civilizações, os novos povoados ou estados muçulmanos vendiam essas pessoas capturadas como escravos para os europeus. No Brasil, especificamente depois da chegada dos europeus, né, principalmente ali os portugueses no século XVI, os índios passaram a comerciar os seus prisioneiros de guerra, os próprios índios tinham os seus prisioneiros de guerra com os portugueses, né, vendendo-os como escravos. E mais tarde, por várias questões, enfim, até mesmo de preconceito que achava-se que o índio era preguiçoso, os portugueses acabaram recorrendo aos negros africanos que foram utilizados inicialmente nas minas, os locais de extração de minério, e nas plantações, inicialmente de cana e depois, como a gente sabe, de café. De dia eles faziam essas tarefas, né, de produção, de extração ou de agricultura, e à noite eles ainda carregavam cana e lenha, transportavam formas, purificavam, trituravam, encaixotavam açúcar, enfim, está falando do período da produção de cana-de-açúcar. E aí você pode, para ter mais detalhes, você pode escutar lá o TemaCast 36, que a gente falou das invasões holandesas, que a gente fala bastante da produção de cana. Bom, em alguns territórios brasileiros, no entanto, o índio chegou a ser mais fundamental do que o trabalho negro como mão de obra, né? Em São Paulo, né, na época até capitania de São Vicente, até o final do século XVII, quase não se encontravam negros, né, dada a pobreza da população de São Paulo, que não dispunha de recursos financeiros para adquirir esses escravos africanos. Então, os documentos que a gente tem acesso à época, a gente vê que eles usavam o termo como de negros da terra, ou gentios da terra, para se referir aos índios, né? Aos quais não eram objeto de compra e venda, só de aprisionamento, ou seja, não havia o comércio, né? Sendo proibido, inclusive, que se fixasse valor para ele nos inventários de bens dos falecidos que detinham sua propriedade. E essa posição ela foi defendida pelos jesuítas no Brasil, o que gerou conflitos com a população local que estava interessada na escravatura. Então, muitos, como o Francisco comentou, né, muitos falam mal da posição da igreja e tal, mas os jesuítas especificamente eram contra, com todos os defeitos que a gente pode colocar aos jesuítas, mas eles eram contra a escravatura dos índios especificamente. Então isso gerou conflito com a população local que queria a oficialização da escravidão, né? E aí isso gerou um conflito que foi conhecido como a Botada dos Padres Fora. Isso aconteceu em 1640. E foi o movimento dos paulistas para expulsar os padres da Sociedade de Jesus do Colégio de São Paulo, né, os jesuítas, que foram imitados também pelo povo do Rio de Janeiro, porque em ambos locais eles queriam forçar o cumprimento de bulas recentes do Papa Urbano VIII sobre a liberdade dos índios. E, enfim, a gente está falando aqui da questão da escravidão no Brasil, mas aqui foi mais ou menos uma pincelada da questão da escravidão nas colônias e tal, mas agora falando especificamente do Brasil, eu vou pedir para o meu amigo Francisco dar um pouco mais de detalhes aí pra gente. Pois é, com relação à escravidão no Brasil, não existe registro precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, um cara chamado Jorge Lopes Bichorda, arrendatário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América em condições miseráveis e desumanas. Muitos, inclusive, morreram durante a viagem através do Oceano Atlântico por doença, por maus tratos e muitos deles por fome mesmo, né? Porque o tratamento era muito indígena.
indigno. Esses escravos que sobreviviam à travessia, ao chegarem ao Brasil, eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural e misturados com membros de outras tribos para que não pudessem se comunicar. Assim, a chance de revoltas era bem menor, né? Que absurdo, hein? É verdade, é. E o escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e, mais tarde, nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. A escravidão negra foi implantada mesmo antes do século XVII, mas se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, principalmente pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo para o pessoal do mal, né? Só para você ter uma ideia, entre 1701 e 1810, quase 2 milhões de africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Então a gente está falando aí de um período de mais ou menos 100 anos de idade e qual a quantidade, só para ficar bem claro, o tamanho da tragédia humana que aconteceu. Só repete para a gente a quantidade de quantos africanos foram tirados da África e levados só para o Brasil, sem contar os outros países. 2 milhões de africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Que absurdo. É. Nem mesmo com a independência política do Brasil em 1822 e com a adoção das ideias liberais pelas classes dominantes, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas para reverter a situação dos escravos. E é importante dizer que não eram todos os escravos que se submetiam passivamente à condição que lhe foi imposta. Haviam fugas, as resistências e as revoltas sempre estiveram presentes durante o longo período da escravidão. E tinha mais aqui tem, né, cara? Vamos combinar. O pessoal tinha que se rebelar mesmo. Mas olha só, existiam centenas de quilombos dos mais variados tipos, tamanhos e duração. Os quilombos eram criados por escravos negros fugidos que procuraram reconstruir neles. Era um agrupamento, né, de ex-escravos ou escravos fugitivos. Eles criavam uma comunidade e tentavam reconstruir nesses quilombos as tradicionais formas de associação política, social, cultural e de parentesco existente lá na Mama África, né? O quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o Quilombo de Palmares, estabelecido no interior do estado de Alagoas, na Serra da Barriga. Este quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, abrigando milhares de habitantes e possuindo forte organização política e até mesmo militar. Olha só, gente, teve várias revoltas além dessa, como a revolta dos Malês na Bahia, a Balaiada no Maranhão, a revolta de Carrancas em Minas Gerais, teve várias. A gente não vai citar todas aqui, mas teve várias revoltas, tá? Bem, foi só no início do século XIX que grandes transformações, pouco a pouco, modificavam a situação do Brasil colônia e também do mundo. Na Europa, a Revolução Industrial introduziu a máquina da produção e mudou as relações de trabalho. Aqui, ó, um gancho para o Belle Époque, né? Nosso último episódio. Então formaram-se as grandes fábricas e os pequenos artesãos passaram a ser trabalhadores assalariados. Na colônia, a vida urbana ganhou espaço com a criação de estaleiros e de manufaturas de tecido. E a imigração em massa de portugueses para o Brasil foi um outro fator novo no cenário do Brasil colônia. Mesmo com todos esses avanços, foi somente na metade do século que começaram a ser tomadas medidas efetivas para o fim do regime de escravidão. Vamos citar aqui algumas medidas importantes que ocorreram. Em 1850, é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou definitivamente com o tráfico negreiro intercontinental. Com isso, caiu a oferta de escravos, já que eles não podiam mais ser trazidos da África para o Brasil. Em 1865, cresciam as pressões internacionais sobre o Brasil, principalmente da Inglaterra, né, que era a única nação americana a manter a escravidão. Em 1871, é promulgada a Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravas nascidos depois dessa data. Os senhores passaram a enfrentar o problema do progressivo envelhecimento da população escrava, que não poderia ser mais renovada. Aliás, diga-se de passagem aqui, a vida útil do escravo
nessa época, era em torno de 15 anos quando bem tratados, o que não era o caso deles, né? Em 1880, o declínio da escravidão se acentuou nos anos 1880, quando aumentou o número de alforrias, que era um documento que concedia a liberdade aos negros, ao lado das fugas em massa e das revoltas dos escravos, desorganizando a produção nas fazendas. Em 1885 é assinada a Lei Saraiva-Cotegipe, ou popularmente conhecida como a Lei dos Sexagenários, e foi assinado pela Princesa Isabel, que tornava livre todo o escravo que tivesse 60 anos ou mais. E entre 1885 e 1888, o movimento abolicionista acabou ganhando um grande impulso nas áreas cafeeiras, nas quais se concentravam quase 2/3 da população escrava do Império. E, finalmente, no dia 13 de maio de 1888, é assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. O Francisco comentou aqui sobre a questão da escravidão no Brasil. Continuando na América, né, a gente sabe que, historicamente, os dois países na América mais influentes, digamos assim, ou mais importantes para a sua região são o Brasil e os Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho sobre a escravidão nos Estados Unidos também. Você sabe que o modelo de colonização que os Estados Unidos passou foi bem diferente do modelo que aconteceu no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos as pessoas se mudavam da Europa para recomeçar a vida no novo continente, né? Havia muita terra disponível, terra fértil, inclusive vocês podem escutar lá o TemaCast sobre a Califórnia, que a gente fala um pouco sobre isso, né? Um dos meus prediletos, inclusive. Pois é, e aí nos primeiros anos dos assentamentos dos colonos, principalmente ali onde começou a colonização mesmo dos Estados Unidos, né, nos estados de Virgínia e Maryland, ali por volta de onde hoje é a capital Washington DC, né? Era muito difícil de conseguir mão de obra. A taxa de mortalidade entre esses europeus era muito alta porque eles não estavam acostumados com aquele ambiente que era bem diferente da Europa. Além disso, os índios atacavam com muita frequência, né? Escravizar os indígenas era impossível no caso dos Estados Unidos, porque primeiro que eles não entendiam esse sistema capitalista europeu e aí acabavam não se encaixando no molde do trabalhador, né? E também havia o preconceito generalizado, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, de que o índio era preguiçoso, né? E que não gostava de trabalhar, etc. Mas enfim, quem gosta de trabalhar, obrigado, né? Enfim, por causa disso, foram trazidas pessoas de fora para trabalhar nessas terras, né? E, inicialmente, a maior parte dos trabalhadores vinha da Inglaterra, da Irlanda e da Alemanha, nesse sistema que a gente comentou de servidão, né? Então eles assinavam o contrato com os donos das terras e esses donos da terra pagavam salários muito baixos, as pessoas praticamente trabalhavam em troca de moradia e alimento. Mas por que elas se sujeitavam a isso então, né? Saíram da Europa para vir para um novo continente se sujeitar a isso? Bom, era isso ou era a morte, né? Porque as pessoas estavam saindo da Europa e indo para a América porque elas estavam fugindo principalmente de perseguições religiosas, muitas fugindo de fome, de guerras. A gente já viu em vários episódios, a gente comentou, entre o século 17 e 18 tinha guerra praticamente todo ano, né, na Europa. Enfim, e vale aqui só pontuar aqui rapidamente que a colonização dos Estados Unidos ela foi tardia em relação à colonização da América Latina. Ela começou só ali no século 16. Então, nesse período, a gente não pode falar ainda de escravidão, nesse período dos pioneiros, né? Era um sistema, como a gente falou, de servidão. De acordo com dados feitos ali no Arquivo Nacional da Inglaterra, entre 1519 e 1867, os navios negreiros ingleses entregaram a maior parte dos escravos para o Brasil, 38% deles, sendo que nesse período os Estados Unidos receberam cerca de 11% desses escravos. Lembrando os navios negreiros ingleses, que no início eram responsáveis por boa parte desse comércio de escravos. Os Estados Unidos, com 11%, então eles ficavam só em quarto lugar nesse ranking que a gente pode dizer vergonhoso, né? Nessa época, o maior comércio de escravos da América do Norte acontecia aqui, onde eu moro, né, no porto de Boston. E os primeiros tumbeiros, né, que era como eram chamados no Brasil os navios negreiros, chegaram aos Estados Unidos em 1619 na colônia de Demerstown, no estado da Virgínia. E eles foram trazidos por piratas holandeses que os roubaram de uma embarcação espanhola que levava homens e mulheres para a atual Colômbia. Mais uma vez, vamos lembrar aí do episódio que a gente falou sobre as invasões holandesas daquela guerra que aconteceu entre a Holanda
e a Espanha, né, do reino lá do Filipe II. Exato. No início da escravidão, se o negro ele se convertesse ao protestantismo, que era a religião da América do Norte, diferente da América Latina, que era o catolicismo, então se ele se convertesse ao protestantismo, ele poderia ficar livre depois de alguns anos trabalhando. Por isso, por este interesse, muitos se converteram. E isso fez, né, que os senhores, os donos das terras, acabassem mudando esta regra, porque senão eles ficariam muito em breve sem escravos, né? E aí aqui vale falar que os historiadores eles apontam que o auge da chegada desses navios negreiros, os tumbeiros, nos portos dos Estados Unidos, aconteceu entre 1700 e 1760, e depois entre 1800 e 1860. Coincidência, né, que foram 2 períodos de 60 anos, né, do início de um século e 60 anos depois. Exatamente. E mais irônico ainda é que isso aconteceu depois, né, o segundo período, depois da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos aconteceu, como a gente sabe, em 1776. E esse segundo período, auge de chegada de escravos, deu a partir de 1800. Por que é irônico? Porque o documento de declaração de independência dos Estados Unidos, ali, escrito ali pelo Thomas Jefferson, ele diz que todo ser humano nasce igual e com os mesmos direitos. Inclusive, essa declaração inspirou vários movimentos do mundo inteiro, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, ele afirmava que todo homem nasce igual e com os mesmos direitos. E era mesmo, Igor? Pois é, mas o homem que escreveu essa frase, Thomas Jefferson, tinha 250 escravos em sua fazenda. Quer dizer, todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros, né? Que, parafraseando George Orwell lá no Revolução dos Bichos. Pô, mas exato, mas... É uma hipocrisia incrível, né? E todos eles, George Washington, todos esses que eles chamam de... em inglês eles chamam de Founding Fathers, né? Os fundadores, né, do país, digamos, todos eles tinham escravos e pregavam igualdade entre os homens. Mas enfim, continuando aqui, em 1705, ainda no período colonial, né, as leis coloniais dão um duro golpe nessas minorias, né? Porque as práticas religiosas dos índios americanos e dos africanos passou então oficialmente a serem consideradas práticas satânicas. E aí também, cara? Pois aí, mais ainda, que o puritanismo foi muito mais severo do que na América do Sul. Então, por causa disso, essas práticas religiosas, que não eram as práticas protestantes, foram consideradas ilegais. E aqui a gente está falando, né, em 1705, a gente está falando de um contexto geral que levou a caça às bruxas, que terminou inclusive com a matança de Salem, Massachusetts, que fica aqui a 20 minutos aqui de onde eu moro. Então, essa conversão forçada, já que a prática religiosa que não era protestante era ilegal, acabou se tornando comum entre escravos e índios. Então, todo esse conjunto de leis foi dando força à escravidão nos Estados Unidos. Enquanto os portos de Boston, Chesapeake e Jamestown abarrotavam-se de negros expostos à venda, né? Um comércio a céu aberto mesmo. Que barbaridade. Pois é, em 1735, ainda no período colonial, algumas cortes de vilarejos no estado da Georgia, ali a gente está falando no sul dos Estados Unidos, tentaram proibir a escravidão por causa dos maus tratos que os negros passavam nas grandes fazendas de algodão. Entretanto, a força financeira do dinheiro foi maior e essas leis de proibições acabaram não vingando, né? E com o tempo, os senhores de terra foram ganhando cada vez mais força, porque eles contavam com o apoio da Inglaterra, né, da metrópole. Lembrando, mais uma vez, que estamos falando ainda de um período colonial. Durante o período das 13 colônias, e aí no futuro, quando a gente falar da independência americana, a gente pode detalhar um pouquinho mais esse período das 13 colônias, mas enfim, durante o período das 13 colônias, e depois, né, até na independência dos Estados Unidos, a escravidão foi muito comum, né? As colônias do norte, e inclusive fica aqui só um adendo, existe ainda uma diferença muito grande cultural e de costumes, etc., entre o norte americano e o sul. Existe uma diferença, assim, parece praticamente 2 países se não falassem a mesma língua. Então, as colônias do norte, os negros eram mais comuns como empregados domésticos, artesãos, trabalhadores braçais urbanos. Já no sul, eles trabalhavam coisa de 17 horas por dia ou mais em plantações de algodão, laranja, arroz, tabaco e banana. Então, aqui, o sul, ele era mais rural, e o norte já estava sofrendo os efeitos da Revolução Industrial e já era mais industrializado. Então, vamos recorrer de novo aqui aos historiadores, né? Eles dizem que no período em que a escravidão ela foi aceita e legalizada nos Estados Unidos, pelo menos 1,6 milhões de homens e mulheres chegaram aos Estados Unidos para trabalhar de forma compulsória. O censo de 1860 diz que haviam 4 milhões de escravos nos Estados Unidos, escravos registrados, sem contar os ilegais. E a taxa de mortalidade
sociedade era altíssima, claro, por conta das agressões e das condições precárias que eles viviam. Aí veio a Revolução Industrial, e com a produção industrial havia o interesse em se gerar mercado para os produtos manufaturados. Daí o tráfico negreiro foi proibido nas terras norte-americanas, né? E a Inglaterra começou, inclusive, a fazer pressão em todos os países onde ela tinha influência para que a escravidão acabasse, incluindo no Brasil, que o Brasil nunca foi colônia inglesa, mas a Inglaterra tinha uma influência enorme sobre o Brasil. Por que será, né, Igor? Por que será? Pois né? é, enfim. Um país industrializado, por que não quer escravidão? Pois é, a gente acha, muita gente tem essa ilusão de que a Inglaterra ela foi contra a escravidão a partir de um determinado momento, apesar dos primeiros navios negreiros terem sido ingleses. Eles foram contra porque eles eram bonzinhos, se arrependeram. Não, é porque eles queriam pessoas para comprar produtos. E aí você precisa ela queria acabar com a escravidão para que essas pessoas recebessem salários e tornassem-se então consumidores. Foi uma decisão comercial, financeira. Estrategicamente comercial. Isso, não foi uma decisão humanitária. Enfim, essa proibição de tráfico negreiro em terras norte-americanas acontecia em 1815, né? Claro, os Estados Unidos já era independente, mas os navios que traziam escravos para os Estados Unidos eram ingleses. Então, a partir de 1815, essa prática tornou-se proibida, mas mesmo assim o contrabando continuou até pelo menos 1860, que é o final daquele segundo período de auge de chegada de escravos nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, já existia uma forte campanha abolicionista, né? Principalmente dos estados do norte, pelo mesmo motivo que a gente acabou de citar. E aí houve lá em 1820 uma coisa chamada Compromisso de Missouri, que autorizava a escravidão apenas abaixo do paralelo 36, ou seja, só no sul, tornando a escravidão proibida no norte. O apoio que ainda havia no norte em relação à escravidão foi diminuindo, principalmente através de um livro que se tornou muito conhecido e debatido na época, que foi A Cabana do Pai Tomás, de 1852, que foi escrito por Harriet Elizabeth Stowe, que era uma abolicionista, né, muito ativista e defensora dessa causa. Esse livro causou muita comoção e foi muito debatido e aumentou o número de pessoas que aderiram a essa causa abolicionista. O Igor, só para constar aqui, tu sabe que eu sou um idoso, né? E eu era muito molequinho ainda, muito pequeno, mas existia uma novela, acho que foi na Rede Tupi, na extinta Rede Tupi, que tinha uma novela em cima desse livro aí, que se chamava, evidentemente, A Cabana do Pai Tomás, e que, eu não me lembro mais o nome do ator, era Sérgio alguma coisa, que é falecido já, e que foi, assim, uma novela que fez muito, mas muito sucesso. É o que só se falava nessa novela. Lembro que minha mãe era apaixonada e tal, mas era bem gurizinho, deve ter sido lá pelos anos 69, 70, sei lá. Mas continua. Desculpa pelo entrave. Continua. Não, tá ótimo. Foi um excelente comentário. Enfim, aí a gente vai aqui falar de um presidente americano que a maioria das pessoas que você pergunta, americanos, considera o maior presidente da história, o melhor presidente da história dos Estados Unidos, que é o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele instituiu a escravidão como ilegal, né? Ele aboliu os escravos em todo o território americano, não mais apenas no norte. E aí, em 1860, a Carolina do Sul, né, o estado da Carolina do Sul, se declarou independente do restante do país. Magou. Pois é. Magou. E esse fato acabou espalhando por outras colônias do Sul e acabou gerando um movimento de independência, né, todos aqueles estados. Lembrando, o Sul ainda tinha muitos escravos, ainda era escravagista, porque ele era rural e acreditavam-se, né, esses donos de terras acreditavam que eles não poderiam sobreviver sem a mão de obra escrava. E aí eles montaram esse novo país, né, que eles chamaram de os Confederados, né, e eles eram inicialmente formados pelos estados da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas e Tennessee. E claro, o ouvinte já deve ter percebido, né, isso foi o que gerou a conhecida Guerra Civil Americana, ou, como algumas pessoas conhecem, a Guerra de Secessão. A gente comentou, inclusive, brevemente sobre essa guerra lá no episódio 30 sobre a Califórnia, que a gente já falou mais uma vez aqui, né? E a gente sabe que essa guerra terminou com a vitória dos estados do norte, né? E por fim, em 1865, o governo federal norte-americano, né, mais uma vez ali na figura de Abraham Lincoln, aboliu os escravos de todo o território americano, pondo fim, né,
no papel, de fato, a escravidão nos Estados Unidos. E só que o preconceito racial, esse ódio racial, ainda existe em muitos estados do sul americano. Essa bandeira confederada, que inclusive é um debate que tem muito hoje nos Estados Unidos, as pessoas estão falando muito nisso hoje em dia, que é a questão de que alguns desses estados do sul, eles usam ou na totalidade ou em parte essa bandeira confederada como parte da bandeira do estado. O estado da Geórgia, que é inclusive onde fica a sede da empresa que eu trabalho, um pedaço da bandeira da Geórgia é a bandeira dos confederados. O Mississippi, que é um dos estados mais pobres e mais racistas, preconceituosos, e, enfim, retrógrados, com baixa escolaridade, enfim, que vai voltar que eles vão eleger o Trump e tal. O Mississippi, a bandeira dele inteira é a bandeira dos confederados, né? Inclusive, hoje se debate muito a necessidade disso. Pegar a Geórgia, é a terra de Martin Luther King. A maior parte da população é de afro-americanos. E a parte da bandeira é confederada. É um absurdo. Inclusive, eu conheço negros americanos que defendem os confederados, vai entender, né? Maluquice. Mas você vê que até hoje esses reflexos, essa coisa desse período da escravidão, ele ainda existe, não é, Francisco? Exatamente. E se você acha que a coisa toda ficou azulzinha, né, da cor do mar, em 1888, no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tu tá enganado, cara. Se a gente pode falar que alguma coisa de errado aconteceu com os abolicionistas, com o que eles fizeram, é o fato de que eles pensaram simplesmente em dar liberdade para os escravos, mas se eles pensaram em alguma prática para dar algum apoio aos ex-escravos, eles não colocaram de fato em prática, né? Eles não tinham um plano de integração da população negra à sociedade. Eles foram simplesmente libertos e jogados à própria sorte. Então, mesmo livres, entre aspas, eles tiveram que conviver com a falta de oportunidades, pobreza e o preconceito que perdura até hoje. E que fique claro que nós aqui do TemaCast não queremos roubar o lugar de fala de ninguém, mas é notório algumas consequências desse período que foi, sem a menor dúvida, o mais vergonhoso da história da humanidade. Foi de longe a maior tragédia humana até hoje. Dessas consequências, a gente pode citar que essas pessoas que foram trazidas à força para cá perderam o vínculo com a sua história e com as suas heranças. Se você pegar, por exemplo, os sobrenomes, o meu e o do Igor, né, Seixas e Alcântara, você faz uma pesquisa rápida e você vai conseguir saber de onde vieram as nossas famílias, né? E que eu arrisco dizer, a minha veio de Portugal, eu acho que a do Igor também. Sim, né? Sim. Eu consigo dizer até que eu vou primeiro da minha família que veio para o Brasil. Pois é, mas no caso dos negros, na maioria das vezes não acontece isso. Porque muitos carregam sobrenomes que eram o nome das fazendas que os aprisionavam, ou o próprio sobrenome dos seus antigos senhores quando eles ganharam liberdade. Porque eles não sabiam, eles desconheciam a sua origem, eles não tinham a cultura de onde eles saíram, de onde eles foram retirados à força para serem submetidos a essa canalice, essa sem-vergonhice, tá? Ele não tem como saber, por exemplo, de que país que ele veio. Que a gente fala África, cara, a África é um continente, existem diversas etnias, países e culturas, etc. ali. Você não consegue fazer um vínculo e saber vim de tal etnia, tal povo, entendeu? Foi roubado dessas pessoas, além de todo o resto, até o seu vínculo, a sua história, as suas origens. É muito triste, cara. Além disso, é fato ainda hoje que para um negro chegar a uma posição de destaque que não seja no esporte ou na música, ele vai precisar batalhar muito mais do que uma outra pessoa de outra etnia. E eu usei a palavra etnia porque, olha, gente, dizer que negro é uma raça e branco é outro é no mínimo um disparate, né? Raça é assim, ó, raça humana, raça de cachorro, raça de passarinho, porque negro, branco, asiático, índio, somos todos humanos, somos de etnias diferentes. É só um comentário pro ouvinte entender aqui, o que o Francisco quer dizer aqui, e está corretíssimo, é que do ponto de vista biológico, as nossas diferenças não são suficientes para nos classificarmos em raças diferentes, como por exemplo o cachorro. Você pega, o cachorro tem raças diferentes, porque eles são muito diferentes.
As nossas diferenças, elas são mínimas, então a gente só tem etnias realmente, não há uma raça. Até o uso do termo raça, ele carrega um preconceito e uma necessidade até da pessoa se distanciar tanto da outra, sendo que não há, do ponto de vista biológico, essa diferença. Bom, mas então, de qualquer maneira, esse preconceito, esse desprezo que existe nas diferenças de etnias, principalmente de várias etnias para a etnia negra, existe sim, e ele ainda é mais cruel, na nossa opinião, quando ele é oculto. E esse tal racismo, né, entre aspas, tem que ser combatido sim, tá? Isso ainda é pior quando a gente pensa que a escravidão foi vergonhosa, mas graças a Deus, que bom que acabou, então nós vencemos, né? É isso? Será? Eu não sei, Igor. Acabou mesmo, cara? Fala um pouquinho pra gente aí. Fala um pouquinho a respeito do trabalho escravo na atualidade, cara. Fala um pouquinho pra gente. E existe, tá? Só fala a respeito. Pois é, nunca houve, presta atenção, ouvinte, essa frase é forte, mas é verdadeira, nunca houve tantos escravos como na atualidade. Pode parecer exagero, né? Mas enfim, essa frase não é nem minha, essa frase é de um pesquisador alemão, o Benjamin Skinner, que ele é um estudioso do tema e que, segundo a estimativa dele, existe entre 12 e 27 milhões de pessoas hoje trabalhando em condições análogas à escravidão. Nesse momento aqui, você está ouvindo o podcast, tem mais ou menos essa quantidade de pessoas trabalhando de maneira forçada ou fazendo alguma atividade análoga à escravidão. Inclusive, tem uma entrevista muito bacana desse pesquisador para o Deutsche Welle, e a gente vai deixar no post o link para essa entrevista. Não se preocupe, não está em alemão, está traduzido, está em português, você pode acompanhar. Bem interessante essa entrevista. Mas como assim, né? O Francisco comentou anteriormente, né, que há 9 anos atrás, o último país que ainda tinha a escravidão como prática legal, na Mauritânia, acabou proibindo a escravidão, e a gente ainda tem essa quantidade imensa de escravos. Pois é, o fato ele é real, ele acontece, só que por debaixo da lei, né? Enfim, muitas vezes escondido, mas outras vezes ele acontece nem tão escondido não, acontece com a conivência das autoridades que, enfim, fazem vista grossa para aquilo dali. Enfim, hoje a maneira de você adquirir mão de obra escrava não é exatamente como era, você não tem navios de escravos circulando pelo mundo, né? Mas o pessoal faz ali um gato, né, aqui entre aspas, de um método comum, né? O patrão ele faz falsas promessas de salário, de modo de vida, de sonhos, etc. Vende aquele sonho para aqueles trabalhadores que estão normalmente numa situação ali vulnerável, eles acabam comprando isso daí, e aí eles chegam, né, confiam naquilo ali, eles chegam, só que no final, né, o que acontece quando eles têm a surpresa de que eles estão trabalhando numa condição onde ele não tem como sair, né, ele não tem liberdade, ele muitas vezes não tem salário, ou o salário fica vinculado a uma suposta dívida que ele nunca vai conseguir pagar, como a gente comentou, e aí ele acaba se vendo em condições de escravidão. Normalmente eles pegam essas pessoas de regiões distantes do local onde vai trabalhar, porque aí você não tem nem, por exemplo, um parente para poder socorrer e te salvar. E aí, para poder conquistar essas pessoas, eles oferecem, como eu falei, várias coisas, né? Transporte gratuito e faz todas aquelas promessas, etc., de uma vida melhor e tal. Só que, como eu falei, eles chegam lá, muitas vezes acontece, se for um outro país, né? O patrão já pega o passaporte, os documentos, né? Ou mesmo dentro do país, você já tem retido ali o seu, enfim, se for no Brasil, o seu RG, enfim, seus documentos são retidos. Fala-se que todo o custo que o empregador teve do seu transporte, da sua hospedagem, etc., você vai ter que pagar, e normalmente eles colocam um valor muito acima do que foi realmente o custo, só que é um valor que você nunca vai conseguir pagar, porque o salário que supostamente você ganharia não é o suficiente, né, nunca para chegar àquilo dali, e você acaba fazendo novas dívidas, porque você precisa comer, você precisa, enfim, morar, etc, e aí aquela dívida só aumenta e você se vê naquela condição, você não pode sair, porque se você sair, você pode ou apanhar ou morrer. Você só pode comercializar, comprar produtos fornecidos pelo patrão, né, pelo empregador, e eles normalmente estão num preço muito, muito acima do mercado, exatamente para te manter sob o controle dele. Quem tenta ir embora não tem como, né? Porque o trabalhador, o patrão fala, você tem que pagar suas dívidas. Se você tentar fugir e tal, você, como eu falei, você apanha ou morre e tal. Você não consegue pedir ajuda para ninguém, porque normalmente isso fica em regiões afastadas, em terras afastadas, ou tem casos de trabalhadores que ficam até dentro da cidade, né? Trabalhadores que fazem, por exemplo, trabalho para confecções, né? Mas aí você fica num porão, enfim, num local sem acesso a ninguém, a não ser aquelas pessoas que estão te vigiando ali. E como
como eu falei, tudo, né? Alimentação descontada, contada como dívida, qualquer tipo de despesa. Se você ficar doente, coitado de você, se vocês tiverem que gastar remédio, roupa lavada, tudo isso é contado como dívida e a dívida só cresce. Mas aqui filé mignon é caro, Igor. Que nada, rapaz. É carne de terceira, enfim, um alimento da pior qualidade, só que o preço é de filé mignon, né? Claro, só tô brincando. Não, com certeza, só pra deixar claro isso daí, né? Quando não é apenas arroz e feijão, e quando não é feijão com farinha. Sim, né? sim, é o mais barato que tiver, só pra pessoa não morrer e conseguir trabalhar. Isso acontece no mundo inteiro, mas focando aqui no Brasil, né, o trabalho escravo, hoje em dia no Brasil, ele se concentra principalmente na indústria madeireira, carvoeira e de mineração, também na construção civil e nas lavouras de cana, algodão e soja. A gente vê muito isso em lavouras de cana. Cara, eu não tenho nenhuma experiência pessoal, assim, de conhecer uma pessoa que tenha passado por esse tipo de situação. Tu já conheceu, Igor? Olha, a gente acha que é uma coisa muito distante da gente, né? Mas eu lembro quando eu era criança, minha família é do norte de Minas, né? E eu lembro de, enfim, viajar pelas férias ali e estar passando né, pela estrada e tal, e ver aquelas carvoarias que ficavam ali muito na beira das estradas, e aquelas pessoas ali cobertas de carvão, trabalhando um domingo em jornadas ali de inúmeras horas, 18 horas por dia ou mais, né? E trabalhando ali, enfim, sem parar. Inclusive tem uma imagem que me marcou muito, e eu lembro dessa imagem sempre até hoje, e me dói até hoje quando eu lembro, né? Que eu era criança e eu vi lá uma outra criança da mesma idade que eu, e enfim, ela ela toda coberta de carvão, você não conseguia nem identificar os traços e tal dela, e eu só consegui ver os olhos daquela criança me olhando, né? Quer dizer, eu não sei se estava me olhando ou se a minha memória hoje em dia parece que estava, mas enfim, a impressão que eu tenho era essa, né? E enfim, aquela sensação é terrível, me deixa mal até hoje, me marcou bastante. Ainda bem que eu não vi mais, eu visitei recentemente lá aquela mesma região de Minas, essas carvoarias todas não existem mais. Inspirado nisso, eu até escrevi um personagem, Israel, né, que é um dos 3 pilares do meu romance histórico 33, né, e a família do Israel é dessa região do norte de Minas, e o pai dele trabalhava na carvoaria, uma espécie de homenagem inspirado nisso daí. Mas voltando a Minas Gerais, esse estado não é nem de perto o local onde mais acontece a escravidão hoje em dia no Brasil. O estado onde mais há escravos no Brasil hoje em dia é o Pará. Se a gente considerar um ranking mundial, o Brasil ocupa a 94ª posição. Só que esse ranking aqui, ele considera não o total de escravos, mas o total de escravos proporcional à população do país. Nesse mesmo ranking, o primeiro é a Mauritânia, né, esse mesmo país que só tornou a escravidão ilegal há 9 anos atrás. Segundo lugar... É que ele não tá acostumado ainda, é por isso. Pois é. Aí, segundo lugar, Haiti, Paquistão, Índia e Nepal. Mais uma vez, isso é baseado na proporção de escravos na população. Se a gente considerar o número total de escravos, independente do tamanho da população, a Índia vai para o primeiro lugar com quase, pasme, só na Índia, 14 milhões de pessoas em condições análogas à escravidão na Índia. Em segundo lugar está a China com 3 milhões, bem abaixo, e aí a gente vem o Paquistão em terceiro lugar com 2 milhões. Então a gente está vendo muito essa região ali, China e Indochina, né, aquela região que foi durante um bom tempo colônia inglesa. Nesse ranking, considerando o total de escravos, o Brasil não está lá em 94º, ele está bem mais acima, ele aparece em 17º, com 2010 escravos. Obviamente todos são estimativas, porque já que a prática é ilegal e tudo isso é baseado em estimativas. Mas nem só de trabalho forçado no campo vive o escravo de hoje em dia. Muitos trabalham produzindo produtos para grandes empresas. Nike, Coca-Cola, etc. Né? Empresas de vestuário, cosméticos, etc. E volta e meia, um desses centros é descoberto e essas pessoas são libertas. É só a gente citar aqui, por exemplo, em São Paulo, esse surto que está tendo atualmente de bolivianos que trabalham em porões na área de costura, né? Que é uma coisa assim que é espantosa, porque até a estação de rádio FM eles têm, a estação pirata, evidentemente, né, que é constantemente acusado pela Band News FM e tal, não sei o que, eles fazem gravações dessas rádios piratas, onde pela rádio eles fazem um tipo de uma lavagem cerebral nesses escravos, né, que trabalham em porões úmidos
e onde eles trabalham, eles comem, eles dormem, eles não saem para as ruas. É realmente bem triste a coisa. Até porque os passaportes são inclusive confiscados e tudo, eles, enfim, são vigiados, não podem sair. Eles pegam tudo que a pessoa pode ter para querer sair daquela situação e seguro. Então, se você já está no país ilegalmente, você pega o passaporte do cara, o cara tem medo até de ir para a rua. Sim. Ele sabe que se ele for para a rua e não tem documento, ele vai ser preso. Não, e nem pode, né? Porque tem segurança, a pessoa não vê nem a luz do sol. É uma situação terrível. E, enfim, tem também o tráfico de mulheres, né? Que são levadas, é muito comum, são levadas a outros países com promessa de vida boa, emprego digno, né? São levadas para trabalhar como cuidadora de idosos, babás ou garçonetes. Chega lá, elas são mantidas à força em casas de prostituição e obrigadas a trabalhar como prostitutas. E muitas são, inclusive, dopadas e acabam viciadas em drogas. E eles fazem isso como forma de desumanizar aquela pessoa, fragilizá-la e assim facilitar o controle sobre ela. Então, ouvinte, a escravidão como a gente comentou, a maior tragédia humana, mas de longe, e infelizmente ela ainda existe. Há 10 mil anos, desde quando a gente tem registro, existe escravidão e não houve um dia sequer em que ela não existiu. E o que a gente vai fazer, Igor? Bom, a coisa mais importante é, se você souber de alguma empresa ou pessoa que mantém as outras nesse tipo de condição, é denunciar. Uma outra coisa importante que você pode fazer é pressionar as grandes marcas que se beneficiam desta prática. Claro que elas não praticam a escravidão diretamente, mas elas subcontratam empresas no exterior para cuidar de sua produção, e essas sim fazem isso desses meios deploráveis para aumentar o seu lucro. E de cara, assim, sem pensar, me ocorreu agora, por que será que a Apple tem a fábrica na China, né? Eu não estou falando só da Apple, me ocorreu agora Apple, Nike e outras empresas. Né? Isso, e só para deixar claro aqui, a gente fala, se você souber denunciar, que a gente tem essa impressão de que escravidão, a pessoa ela mora no local e etc, mas muitas vezes não é. Obviamente, existe aqui um abismo muito grande, então vamos relativizar, pelo amor de Deus, mas assim que eu abandonei a faculdade de medicina, eu arrumei um emprego que eu trabalhava de segunda a sábado, de 6h30 da manhã às 11h30 da noite. Se você for pensar, é uma condição. Obviamente, mais uma vez, existe um abismo gigantesco em relação a realmente a escravidão, mas é uma condição que beira aquilo dali, né? Então, esse tipo de prática, se você identifica, você tem que denunciar, entendeu? Na minha opinião aqui pessoal, é o dever de cada um como cidadão. Mas olha só, uma boa fonte para saber quais as empresas. Evidente que quando a gente vai falar de empresa agora, a gente não tem quase certeza, a gente não pode botar a mão no fogo também, que nenhum dos ouvintes do TemaCast é um praticante desse tipo de atitude aí que escraviza as pessoas. Mas assim, vamos colocar então a coisa de uma forma mais moderna. Você é um consumidor, né? E de repente, como consumidor, você pode estar propiciando que essa prática continue sendo realizada. E uma boa fonte para saber quais são as empresas que fazem isso é o site do Instituto do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, ou Impacto. Você entra lá em impacto.org.br e procure pela lista suja de trabalho escravo, que tem o nome das empresas identificadas com essa prática. O link para essa página vai estar no post desse episódio. Além disso, tem um site muito bacana onde você pode descobrir quantos escravos trabalham para você. Aí tu vai lá, mas como assim? Eu não tenho nenhum escravo. Bom, é o seguinte, quando você compra um produto, como a gente já disse, existe uma boa chance de que ele usou trabalho análogo à escravidão em algum ponto de sua cadeia produtiva. O nome do site é Slavery Footprint e o link também vai estar no post desse episódio. Claro que esse site mostra uma estimativa bem baseada, vamos dizer assim, no chute, né? Não tem um rigor científico, mas é bem bacana para você saber o impacto do consumo da escravidão contemporânea e pode assim boicotar empresas que fazem uso desta prática. Link no site também, tá? Olha, Francisco, eu fiz esse teste e eu fiquei surpreso, muito triste, porque deu que eu tenho, né, enfim, entre aspas, obviamente, 43 escravos, né? 43 escravos trabalham para mim, baseado no meu padrão de consumo, né? E número esse que eu quero, desde já, reduzir, né? E já cortei
determinadas marcas do meu consumo para conseguir melhorar esse ranking aí. Pois é, Igor, eu fui lá nesse site, no Slavery Footprint, eu fiz o teste e pra mim deu 23. Não é porque eu seja melhor que você, é porque realmente eu sou uma pessoa assim bem espartana, sabe? Assim, eu não sou um grande consumidor, é meu jeito de ser, eu não sou um grande consumidor. Eu acho também que nos Estados Unidos as marcas, né, não sei, isso aqui é completamente achismo, né? Mas eu acho que há mais o uso de empresas terceirizadas em países em desenvolvimento que usam de trabalho escravo do que no Brasil. Exatamente. Bom, pessoal, esse é o TemaCast sobre escravidão. A gente tentou abordar o máximo que deu dentro do tempo que a gente tem aí limitado, né? E inclusive ficou um episódio bem grandinho. E esperamos que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para a sessão de jabá. Eu vou convidar o Igor para fazer o seu costumeiro jabazinho. E, por favor, Igor, fala um pouco aí pra gente, cara. Olha, Francisco, o meu jabá de hoje vai para um livro meu, cujo protagonista acreditava que todos nós devemos ser iguais e que ninguém tem o direito de se sobrepor à liberdade do outro. Eu tô falando aqui do 33, que é o meu romance histórico, que foi, de longe, o livro que mais me deu trabalho para escrever. Houve muita pesquisa aí. E como muitos ouvintes devem saber, ele se passa entre a metade dos anos 40 e final dos anos 70 e mescla aí muito da história do Brasil com ficção, tendo aí como fios condutores 3 personagens. O Emanuel, que é um pedreiro nordestino que migrou para São Paulo e é uma espécie de, digamos assim, versão moderna de Jesus Cristo, né? Existe o gaúcho Saulo de Tarso, que era um militar que acabou trabalhando para o regime militar e para a repressão. Israel, que é esse filho de trabalhador de carvoaria que eu comentei antes, que é um mineiro idealista, que sonha com a sociedade mais justa, etc. E você pode, enfim, saber mais detalhes sobre esse e outros livros meus, como você já sabe, no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Bom, agora a gente vai para aquela parte do episódio onde nós trocamos ideias com os nossos ouvintes, que é a leitura de e-mails e comentários. Eu quero deixar um forte abraço para todos os que nos ouviram, agradecer a sua colaboração, um forte abraço, bye, bye. Tchau, gente, até daqui a pouco. E-mail. Comentários. E aí, Igor, como é que tá, velho? Vamos então para a nossa leitura de e-mails e comentários? Vamos lá, Francisco. Então tá, então vamos sem delongas, vamos diretamente lá para os comentários que a gente recebeu no site até a data dessa gravação. Então começa com você, Igor. Pois é, comentou no episódio Grandes Impostores o Juan Rodrigues, que disse o seguinte: conheci o podcast de vocês através do episódio 32 sobre a depressão, onde vocês explicavam os vários tipos e como cada uma delas funciona, os sintomas e tudo mais. Admito ter procurado por estar em um momento complicado em minha vida e queria ouvir sobre o assunto, já que me disseram para procurar ajuda, mas como sou teimoso, ainda não fui atrás disso. Desde então eu estou ouvindo cada episódio aos poucos e quanto mais ouço, mais eu gosto de vocês e de seu trabalho. Estou ansioso para ouvir o próximo TemaCast e sei que não decepcionarão a ninguém, pois vocês sempre procuram chamar pessoas interessantes e que estudam o assunto antes de falar qualquer coisa. Enfim, gostaria de deixar aqui meu agradecimento pelo programa de vocês, que é muito instrutivo. Um grande abraço de um recém e jovem admirador de seu trabalho. Ô Juan, cara, que bom que você chegou até nós, que bom que você está nos ouvindo, mas olha só, nesse assunto de depressão, cara, não seja muito teimoso não, tá? Como a gente disse lá no episódio, vai procurar ajuda, se for o caso ainda. E olha, muito obrigado pelo teu comentário lá, tá, cara? E o Igor também comentou no episódio da Belle Époque, que foi o nosso último episódio, o Renver, ele diz o seguinte:
Não é à toa que muitos dizem que esse período que foi majestoso para a humanidade. Quanto progresso fizemos na filosofia e na tecnologia. Se não me engano, Tolstói viveu mais ou menos nesse período, e de fato viveu, tá, o reverendo? O Tolstói, acho que ele nasceu lá pelos anos 30, mais ou menos, então ele estava vivo nesse período. Que pena que a Primeira Guerra sepultou toda a lógica e prosperidade intelectual dessa época. A humanidade vinha mostrando maravilhosas perspectivas de evolução, embora uma guerra dessas ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Excelente trabalho de vocês, moçada. Já são meu podcast favorito, ao lado do MDM, Xadrez Verbal e o Café Brasil. Abraços. Um abraço. Interessante essa seleção de podcasts que ele colocou aí. São todos podcasts muito bons, que eu inclusive escuto, e são bem diferentes e tal. Sobre o comentário que ele falou do Tolstói, é verdade, na verdade, a época de ouro da literatura russa, que os ouvintes que nos escutam há mais tempo sabem disso, né, que eu sou um imenso fã da literatura russa. O período de ouro da literatura russa, ele meio que se encerra ali no final do século XIX, né? Inclusive o meu escritor favorito, Dostoiévski, ele morreu durante esse período, né? Ele morreu no finalzinho, 1881, se não me engano. Muito bacana o seu comentário e tal, e para continuar aí no episódio da Belle Époque, né, comentou também o Augusto Ganzer. Ele falou o seguinte: olá, adorei este episódio, colocaram as informações certas no tempo certo. Pareceu-me que passou muito rápido o programa. A trilha sonora estava magnífica. Quando chegou ao fim, pensei na possibilidade de um tema-cast sobre a Era Vitoriana, já que vocês falaram bem pouco da Inglaterra nesse mesmo tempo. A Era Vitoriana se passa quase no mesmo período da Belle Époque e também é uma época fascinante da história. Abraços. Tu tá pra lá de certo, viu, Augusto? Eu acho, inclusive, que esse tema aí sobre a Era Vitoriana é uma coisa bem interessante, já anotamos, e pode ficar tranquilo que uma hora dessa vai pipocar aí num pedaço. E olha, você falou a respeito da trilha sonora, eu também achei maravilhosa a trilha sonora, inclusive nem fui eu que escolhi, foi o Igor, tá? Mas realmente eu acho que ficou bem bom mesmo. Mas também no episódio da Belle Époque comentou quem? O Pentelho. Não, Pentelho não, né, Igor? Pentelho é forte, né? O Jorge Virgílio, que é o nosso amigo aqui, o nosso ouvinte, que está sempre em contato conosco e sempre trazendo ideias novas e criticando de forma construtiva, e disse o seguinte: olá, caros amigos do TemaCast. Muito bom o episódio, mas preciso corrigir uma imprecisão histórica. Napoleão III não era neto do Napoleão I, rei da Itália e imperador dos franceses, e sim seu sobrinho, filho do Luís Napoleão, rei da Holanda. O Napoleão II, filho do Napoleão I, morreu ainda jovem, pois desde a infância era muito doente. Ele morreu de tuberculose e não deixou descendência. Logo, não existem netos do Napoleão I. Abraços. Pois é, eu inclusive comentei, respondi o comentário dele lá no site, para quem quiser dar uma olhada. Realmente foi um erro que eu fiz, né? Enfim, das minhas pesquisas, 2 locais falavam isso, né? E enfim, estava a informação errada realmente. E obrigado por ter, enfim, feito essa ressalva aí. A gente faz aqui, então, a correção, né, nessa leitura de comentários. E para fechar esse episódio da Belle Époque, também comentou o David Schlosser Honório. Eu acho que é assim que pronuncia o seu nome do meio, se não for, contem pra gente. Ele falou o seguinte: muito legal o episódio. Como é um período em que aconteceram muitas coisas, fica mesmo difícil comprimir tudo em pouco tempo, mas foi possível ouvir muitas informações variadas. Foi um período de mudanças e modernização em praticamente todo o mundo. Só corrigindo uma coisa, quando vocês citaram a Algéria, na verdade em português trata-se da Argélia. Aí, ó, mais um pequeno lapso que a gente cometeu. Bom, eu concordo, mas também se a gente fizer um episódio que a gente diga New York ou diga Nova York, acho que não, né, é só uma questão de opção, mas a gente agradece sim, tá? É só uma questão de como se vai se pronunciar o nome do país para o português ou o seu nome original, mas isso. Um grande abraço para você, David, tá? E só fazendo um complemento aqui, para os ouvintes entenderem, as minhas fontes de pesquisa, particularmente, a maioria delas, elas são fontes em inglês, só porque eu acho que tem uma maior variedade para alguns assuntos, então, às vezes eu posso pecar realmente na tradução de algum termo pro português. Exatamente, olha só, agora mudando um pouco do episódio, teve um cara que comentou lá no episódio do Raul Seixas, ou seja, um episódio já meio antiguinho, que
que é o Leonardo Persan. Ele começa assim, ó: pelo amor de Deus, não acaba não. Sou apaixonado por Raul, tenho dentro de mim um altar musical com Raul Seixas e Renato Russo, lado a lado. Eu tenho 25 anos e ficava com o toca-fita, rebobinando e tocando para escrever as letras e decorar, tentando entender. Li o livro Um Roqueiro do Além. Assisti o filme O Início, o Fim e o Meio. Enfim, e tinha muita coisa que vocês disseram que eu não sabia. Serei eternamente grato pelo episódio. Foram 2 horas magníficas. Aí o Leonardo fala mais um monte de coisa bem bacana, deixa vários links, que inclusive eu sugiro que os nossos ouvintes passem lá e dêem uma lidinha. E olha só, e também comentaram no episódio do Oswaldo Cruz o Diego Camilo, no episódio de agressividade na web o Leonardo Persan, esse que acabou de fazer esse comentário. Na corrupção da ditadura comentou o Lucas Conrado e o Demonx Rox, eu acho que deve ser essa a pronúncia, e também ele comentou no regime militar. Olha só, e quem quiser conhecer o conteúdo de todos os comentários, esses que a gente leu na íntegra e outros que a gente só citou os nomes, é só ir lá no site e acessar o episódio no qual eles fizeram os comentários e ler. E dessa vez nós temos um e-mail de voz, Igor, vindo lá da Argentina, do nosso ouvinte Luiz Altieri. Vamos lá ouvir, cara? Vamos lá. Olá Igor, olá Francisco, eu sou Luiz Altieri, eu sou argentino, moro na Argentina. Eu queria parabenizar vocês por o trabalho que fazem no podcast Temacast. Conheci o programa logo de escutar o Brasil sobre se o Brasil tem jeito, que é uma pergunta comum que eu me faço sobre o meu país, sobre se a Argentina tem jeito. Na realidade, eu acho que tanto o Brasil e a Argentina têm jeito se trabalhamos em forma honesta para tirar a corrupção que nos castiga diariamente. Eu escutei todos os podcasts e até agora gostei muito do podcast dos Beatles. Em geral, gostei de muitos dos trabalhos que vocês fizeram. Ainda aqueles que tratam sobre história, eu sou apaixonado de história e ainda quando esteja referido à história do Brasil, porque é uma questão importante conhecer a história do país vizinho. Visitei o Brasil em muitas oportunidades, gostei muito das praias, do país em geral e fundamentalmente do seu povo, por o qual eu quero levar a vocês o meu agradecimento por o podcast. Eu tento escutá-lo quinzenalmente e me resulta útil para analisar a minha compreensão do português. Envio para vocês um forte abraço, meus parabéns e um saludo para um cumprimento para todo o povo irmão. Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle. Olha, Igor, eu achei o e-mail de voz do Luiz bem interessante, cara. Ele fala a respeito, porque ele conheceu a gente, né, como a gente acabou de ouvir através daquele episódio que a gente gravou com o Luciano Pires. Muito obrigado pelos elogios, pelas considerações, pela maneira muito polida, muito delicada que você se referiu ao nosso trabalho. E que bacana, cara, que você ouve podcast em português para aprimorar a sua aprendizagem do idioma, né? Eu tenho certeza que é bem mais difícil para vocês que falam a língua espanhola ou derivações desse idioma espanhol do que nós brasileiros aprendermos o idioma espanhol. Mas eu admiro bastante, gostei da sua maneira como você se referiu aqui ao pessoal do Brasil, o fato de você ter vindo para cá e admirar
admirar a nossa cultura. E também deixamos para você um grande abraço, viu, Luiz? E fique conosco, cara. Pois é, eu achei muito legal o nível de voz dele. Ele fala muito bem português, viu? Como os ouvintes puderam confirmar aí. E eu achei especialmente interessante que ele goste de ouvir os episódios sobre história brasileira. Que é por causa, não só por causa do futebol, enfim, existem questões históricas, como a gente já comentou lá na Guerra da Cisplatina, ali entre Brasil e Argentina. Existe essa rixazinha e tal, mas se a gente parar pra pensar, isso é uma grande besteira. Somos países irmãos, vizinhos, e a gente tem muitos benefícios se a gente acabar se unindo, né? Mas enfim, só pra ficar bem claro, Pelé é melhor que Maradona. Rapaz! Não, mas falando sério, muito obrigado pelo seu e-mail de voz, foi muito bacana e continue conosco aí. Mas eu tenho certeza que o Luiz acha que o Maradona é melhor do que o Pelé. Mas escuta uma coisa, Igor, e com relação aos e-mails de texto mesmo que a gente recebeu, você tem algum aí para ler pra gente, para começar? Tenho sim, tem um aqui de um ouvinte já frequente, né, que ele sempre manda o feedback dele, que é o Washington Lins. E ele comentou, adivinha só, no episódio da Belle Époque. Olá! Dentre as coisas que mais gosto do TemaCast são as conexões que fazem com os outros episódios. Uma pena que as aulas na maior parte das escolas não é assim. Felizmente tive a sorte de ter passado pelas mãos de uma professora que conseguiu colocar em mim aquele vírus da curiosidade. Sobre as influências da Belle Époque aqui no Norte, acho interessante o fato de que não apenas copiamos as influências europeias, como também trouxemos estruturas pré-moldadas da Europa, como o prédio da alfândega, o mercado municipal e partes do próprio Teatro Amazonas citado pelo Francisco. Essa fartura toda foi bancada pela exploração da borracha, que veja só as conexões aí. Só foi possível graças ao processo inventado pelo Michelin, citado por vocês no bloco de inventores desse mesmo cast. E também no Barão do Rio Branco, se não me engano. Fico por aqui, abraços e sucesso a todos. Ô Igor, tu sabe que o Washington, cara, além de ser um ouvinte que está sempre em contato, ele uma vez mandou um spot, ele tem um projeto de podcast, ele fez um podcast a respeito dos pracinhas, né? Da FEB. Eu não sei se ele continuou, se ele parou, mas de qualquer maneira eu gostaria aqui de levantar essa lebre e dizer que é um cara que ele tem, na minha opinião, um futuro bem interessante em termos de podcast. O que ele mandou pra mim ele fez sozinho, mas eu achei bem bacana. Inclusive lembrei da época do começo do TemaCast que ele estava sozinho, e eu diria pra ele assim, cara, não para não. E a gente tá aqui pra ajudar no que for necessário, preciso e que você achar que esteja na medida de que possa te alavancar. Mas assim, Igor, por falar em alavancar, vamos dar uma alavancada aqui nas nossas trilhas sonoras dos episódios que a gente publica, e eu vou te convidar para falar rapidamente aqui sobre o Spotify, ou Spotify, como muitos dizem. Diz aí pra gente o que é isso e como é que o pessoal pode acessar. Pois é, gente, se você gostou da trilha sonora desse episódio, aí tem muita música bacana aí, uns blues bem legais, ou por exemplo, das músicas francesas da Belle Époque, etc., e de todos os outros episódios, Raul Seixas e tal, você pode escutar tudo isso junto, e aí a gente tem mais de 100 músicas, uma variedade muito grande, lá no Spotify, né? No Spotify, que é um aplicativo para você ouvir música. Você pode montar playlists, enfim, ouvir seus artistas favoritos. E aí você pode entrar no Spotify, ele é gratuito, né? Tem um plano pago, mas a princípio ele é gratuito. E você pesquisa lá pela playlist TemaCast, bem fácil, e lá você vai ter acesso às trilhas sonoras que nós utilizamos no episódio. Sai um episódio, a gente põe lá a trilha sonora, às vezes até antes de sair o episódio já tem as músicas lá. Exatamente. E olha só, gente, não se esqueça de acessar o nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/Saiba Mais. Lá você vai poder interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. O link desse grupo também vai estar nesse post. Então ficamos por aqui. Não se esqueça de mandar os seus e-mails de voz, mensagem de voz, comentários de voz ou simplesmente escrito. E também, gente, não esqueça de nos avaliar lá na iTunes Store com 5 estrelinhas, ok? E eu vou deixar aqui um grande abraço e até a próxima, pessoal. Um grande abraço para os ouvintes e até o próximo episódio.